A paz do Senhor, meus irmãos. Glorificado e exaltado seja o nosso Deus, por mais uma oportunidade de juntos adorarmos a Ele e de podermos continuar ouvindo a sua voz, agora através da sua poderosa palavra. E eu tenho certeza que esta palavra que Ele nos garante, que não volta vazia, tem um endereço aos nossos corações, uns significados, pois a sua palavra nos garante que ela é viva, essa palavra, ela é eficaz, uma palavra viva, né? Jesus está vivo, Jesus é a palavra, ela é eficaz, ela traz resultado e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Deus nos trouxe nesta noite, quem sabe alguém está aqui para tomar alguma decisão, tem pedido uma resposta a Deus, ou quem sabe vai passar por isso esses dias. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te lembrar desta palavra. Eu já quero tratar sobre o tema. Hoje eu estive lendo 1 Samuel do 8 até o capítulo 16, e eu quero ler um versículo com os irmãos do capítulo 9, de 1 Samuel capítulo 9, o tema da palavra é o perigo de não esperar com paciência pelo Senhor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9, e depois nós vamos continuar lendo o 10, que é a mesma história, o mesmo assunto. E nós vamos fazer ênfase sobre esse assunto, do perigo de não esperar com paciência no Senhor. Eu poderia falar o perigo de não esperar no Senhor, mas guarde essa palavra, de não esperar com paciência. E nós vamos ver isto biblicamente falando. 1 Samuel capítulo 9, o último versículo diz assim: E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém, tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Então tomou Samuel um vaso de azeite, ele derramou sobre a cabeça, e beijou-o, e disse: Porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-se hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, um no termo de Benjamim em Zebra, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, eis que já teu pai deixou este negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante, e chegares ao orvalho de Tabor, ali se encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, e outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. E o perguntarão como estás, e te dirão, e te darão 2 pães que tomará das suas mãos. Então chegará ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrará um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem fazer, melhor dizendo, e há de ser que quando estes sinais te vierem,
Faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Somente até aí, queridos. Meus irmãos, esse texto mostra a história de quando Samuel vai ungir Saul para ser rei de Israel. Israel sempre foi cuidado por Deus levantando líderes, para tirar eles dos problemas, das escravidões, das lutas, desde a época de Moisés, Josué. Depois vieram os juízes, começou com Otoniel, os 13 juízes. Deus sempre levantou alguém para ajudar este povo. Mas no capítulo 8 de 1 Samuel, nós vemos que o povo israelita foi pressionar Samuel, porque ele já estava idoso, e os seus 2 filhos estavam se corrompendo, os 2 filhos de Samuel, Joel, e agora não me recordo o nome do outro filho dele. Esses 2 filhos estavam fazendo coisas erradas, E o povo falou: olha, nós queremos um rei como tem as outras nações. Ou seja, eles quiseram se assemelhar às nações que eram de outros países. E Samuel ficou triste com isso. Só que Samuel, como homem de Deus, foi orar na tristeza. E Deus falou com ele: não fique triste, porque eles não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim, que sempre levantei alguém, que sempre batalhei por eles. E aí vai orientar Samuel o que Samuel tinha que fazer, e como seria a escolha desse rei, e o que teria direito esse rei. Mostra-nos a Bíblia, queridos, que Deus avisou Samuel um dia antes que viria um homem lá da tribo de Benjamim ao encontro dele, que este seria o rei. E aí Deus, ele prepara uma situação para isso acontecer. Repare que o povo de Israel queria um rei e tal, mas Deus ali, ele escolheu qual que seria esse rei. Deus, ele vai preparar todo um problema, toda uma situação. Ele vai fazer o pai de Saul perder as jumentas. As jumentas do pai de Saul, de nome Quis, somem, desaparecem. E o pai de Saul vai falar para ele: vê se você acha as minhas jumentas que sumiram. Um problema Deus criou ali para fazer Saul sair dali e ir atrás das jumentas. E Saul fica por 3 dias junto com seu moço procurando essas jumentas. Não acha. E eu quero também dizer aqui, queridos, que todos nós vemos Saul com uma pessoa errônea, que foi uma pessoa que pagou um preço porque errou muito caro, e foi. Mas Saul também teve qualidades, e nós temos que pegar o que é bom e o que é erro, pegar para aprender e não cometer também os mesmos erros e não ter as consequências. Saul se demonstrou obediente ao seu pai em procurar as jumentas, e também se demonstrou preocupado com o pai por já estar 3 dias caçando a jumenta e não achar, e falou para o seu moço: vamos voltar porque meu pai deve estar aflito, meu pai deve estar preocupado. E aí o moço dele vai dizer para ele: olha, aqui na cidade há um homem de Deus, que Deus revela tudo para ele, e ele pode nos dar a direção onde estão as jumentas. O moço dele estava se referindo a Samuel. E aí Saul mostra mais outra qualidade. Ele vai atrás de Samuel, ele se interessa a ouvir o homem de Deus, a ouvir a direção de Deus, que Deus iria dar através de Samuel. Então vamos lá. Mas só que a gente não tem nada para oferecer a ele. Olha só outra qualidade: ele queria oferecer algo ao homem de Deus. E aí o seu moço falou: não, eu ainda tenho aqui uma parte de prata que sobrou, vamos lá e vamos levar. E chegando lá, eles encontram uma moça ali algumas moças, melhor dizendo, tirando água do poço, e perguntam sobre o profeta, que na época chamavam de vidente. E elas falam: olha, ele está aqui na cidade,
E hoje ele vai oferecer sacrifício. Aproveita que vocês vão achar ele hoje. E aí acham o homem de Deus, o profeta Samuel. Quando Samuel vê Saul chegando, o Espírito Santo do Senhor fala com Samuel: este é o homem que eu falei que ia trazer para você ontem, está aí ele hoje, ele vai ser o rei. Samuel chama ele no meio do sacrifício, pois Samuel oferecia sacrifícios, convida 30 convidados, dá maior honraria a Saul, coloca ele e o seu moço na prateleira lá de cima para comer, come na mesa de Samuel, se alimentam. No dia seguinte, quando vai despedir pela madrugada e mandar os dois embora, ele fala: pede para o moço sair na frente que eu preciso falar contigo o que Deus tem para te falar. É no último versículo do capítulo 9 que nós lemos. O moço se afasta e agora estão só os dois. Samuel fala: espera, pois vou te falar da palavra de Deus. Já quero abrir aqui um paralelo, queridos, que muitas das vezes nós devemos estar assim também. Pois Deus nos chama, Deus nos escolhe. Quem sabe às vezes não nos escolheu para uma função no ministério, mas escolheu cada um de nós para passar a eternidade com Ele. E a maior bênção que um cristão tem é a salvação e passar a eternidade com Ele. É muito bom a gente ser escolhido, ser usado, pregar, tocar um instrumento, fazer a obra, estar com o Espírito Santo na vida, estar em paz, receber muita coisa, cura, libertação, mas não tem bênção maior do que ser salvo e passar a eternidade com o Senhor. E nós ouvimos a palavra de Deus, fomos convencidos pelo Espírito Santo, estamos todo dia, ou melhor dizendo, pelo menos terças, quintas e domingo, aqui ouvindo as palavras de Deus, ou todo dia no nosso lar, na nossa oração, na nossa meditação, ouvindo a palavra de Deus, a voz de Deus, as orientações de Deus. E devemos estar atentos, porque Ele foi orientado como eu e você somos, todo domingo, toda terça, toda quinta, ou nos nossos particulares. E nós vemos que Saul dá o recado para ele e orienta ele, como nós lemos no capítulo 10, tudo o que iria acontecer. Fala para ele: olha, você vai ver 3 moços que vão estar ali com pão, vão te dar 2 pães. Você vai ver uns homens profetizando, você vai profetizar junto. Vão vir falar sobre a jumenta do teu pai, fica tranquilo que já acharam, já está achada e tal, mas você vai ser rei de Israel. Ele vai com o seu moço, vai embora já ciente de tudo que Deus tinha para a vida dele. Chega o homem que era seu tio e conta aflito que o pai já tinha achado as jumentas, o que tinha acontecido. E ele fala, ele quer saber o que ele conversou com Samuel. E ele não fala. Ele não fala o segredo de Deus, o que Deus falou para ele. Ele guarda, ele espera Deus se manifestar através do homem de Deus, Samuel. Outra coisa, ele segurou, ele esperou, ele não deixou o orgulho encher o seu coração e já dizer ali as coisas. Não, ele segurou o que Deus falou, no momento certo Deus iria fazer. Quando vem a escolha para ser o rei de Israel, a Bíblia nos mostra que vai caindo por sorte para até chegar em Benjamim. Samuel reúne o povo, fala para o povo que Deus livrou eles de tudo, mas já que eles estavam querendo um rei, então Deus já escolheu. E cai sobre a tribo de Benjamim, cai sobre a casa de Saul, mas não está ali Saul. E o povo fala, será que ele vai vir? Aí Deus revela, ele está escondido atrás das bagagens. Ou seja, ele não ficou se vangloriando, achando, poxa, que bom, eu sou o bambambam. Não, ele estava até escondido, não estava nem querendo ser rei. Deus traz ele, o povo traz ele, ele é ungido o rei ali, capitão. E aí as coisas começam a acontecer como o profeta falou. Ele ganha o pão, ele profetiza junto com as pessoas que estavam profetizando, se torna o coração dele num novo homem, porque ele teve encontro com Deus, a promessa de Deus aconteceu na vida dele, Deus mudou sua vida, seu caráter, fez dele um novo homem e deu a condição dele fazer a obra de Deus. É o que acontece com cada um de nós.
Deus nos chama, Deus se revela a nós, Deus mostra os seus planos, o que Ele tem para nós, o que Ele tem para fazer para as nossas vidas. Como eu já falei, quem sabe às vezes não é ministerial, mas que Ele tem uma eternidade para passar conosco. Nós estamos cientes, o Espírito Santo entra em nós, muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda o nosso caráter, nos tornamos novos homens, nos tornamos novas mulheres, põe um novo cântico em nossos lábios, põe novos pensamentos, novas atitudes, passamos a profetizar, a orar, a pregar. Tudo isso aconteceu na vida desse homem também. Mudou a vida dele, transformou a vida dele, como Deus faz nos dias atuais. Liberta aquele que está em depressão, liberta aquele que está em algum tipo de vício, tira do lamaçal do pecado, tira tudo que atrapalha, e muda e transforma. Foi o que aconteceu na vida deste homem. E este homem segue, diz a Bíblia, que após 1 ano do seu reinado, no seu 2º ano do seu reinado, ali vai ter uma guerra com os filisteus. Repare que quando Samuel instrui ele, fala: olha, você vai descer para Gigal, e 7 dias me esperarás até que eu chegue lá e te oriente o que você tem que fazer. Está no texto que a gente leu aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Se puder colocar, eu acredito que é o 8. Espera 7 dias lá. Isso mesmo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ou seja, Samuel dizendo o que queria fazer. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Os filisteus vêm para a guerra. Saul vai com seu filho Jonatas, e ali Saul pega 2.000 do exército de Israel, fica com ele. 1.000 passa para Jonatas, e ele vai para uma outra região. Jonatas vai para um setor com 1.000, e ele fica no outro setor com 2.000. Só que a Bíblia diz, queridos, em 1 Samuel capítulo 13, que os filisteus vieram com muita gente, como que se não se dava para contar, com 3.000 cavaleiros, com 30.000 cavalos, muita gente para pelejar contra Israel. Os israelitas, vendo isso, começam a ficar com medo. Tudo isso que eu estou falando está no capítulo 13 de 1 Samuel. Começam a ficar com medo, se escondem em penhascos, se escondem em montanhas, e começam a se retirar do lado de Saul. Repare que Saul tinha 2.000 com ele, agora ele só tem 600. O texto mostra isso em 1 Samuel, capítulo de número 13. E quando ele está naquele momento de pressão, naquele momento de crise, naquele momento de dificuldade, naquele momento de angústia, as pessoas se afastando, o cerco se fechando, tudo se fechando contra ele, ele também passa a ficar com medo junto com o povo. O povo começa a tremer. A Bíblia dá essa versão, deixa isso bem claro, que o povo está tremendo de medo. Queridos, e da mesma forma podem acontecer situações semelhantes a mim e a você. A gente vê nos cultos, a gente é orientado, Deus usa o pastor A, Deus usa o pastor B, o obreiro C, Deus usa o irmão, a irmã, Deus fala conosco na nossa meditação diária, como se portar, como se fazer, como que agir. Deus fala: espera isso, espera aquilo, mas começa a vir os problemas, porque o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Vem os dias de angústia, porque a própria palavra fala que a gente tem que ficar firme, porque o dia mal pode chegar. Vem os problemas, vem as crises, vem as dificuldades em qualquer tipo de âmbito. Pode ser na igreja, no ministério, na família, no emprego, na vida financeira, no casamento, com os filhos, na enfermidade, em várias situações vão acontecer. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9 que tudo acontece tanto para quem serve a Deus como para quem não serve. E a crise, o momento ruim, a angústia, a luta, o problema vem para quem não serve a Deus e vem para quem serve a Deus também. A diferença é que quem serve a Deus e obedece e espera com paciência no Senhor, uma hora Ele age em teu favor. E veio para esse homem escolhido por Deus, que Deus mudou.
mudou o coração, profetizou, orientou, veio. Mas voltando para 1 Samuel 10:8, era para ele esperar 7 dias até Samuel chegar. Eu vou chegar, eu vou oferecer o sacrifício, ofertas pacíficas, e vou te orientar o que tens que fazer. Aí vamos lá em 1 Samuel capítulo 13, queridos. Eu não vou ler tudo que eu já li, que eu já falei. Vamos ler a partir do versículo 8. 13:8. E esperou Saul quantos dias? 7 dias. O tempo que ele mandou esperar. Ele esperou. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinaria. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao seu encontro para saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto vi o povo que se espalhara de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Queridos, um homem escolhido por Deus, levantado por Deus, orientado por Deus, recebia a palavra de Deus, as orientações, profetizava, Samuel orientava. Ele esperou por 7 dias, mas não teve paciência. Eu quero fazer primeiro um paralelo aqui, queridos, na esfera humana e depois na esfera espiritual. Por isso que eu falei, eu poderia colocar como tema o perigo de não esperar no Senhor, mas acrescentei o perigo de não esperar com paciência no Senhor. Porque na esfera humana, a gente também pode passar por isso. Por exemplo, a gente vai num banco pagar uma conta, só para dar um exemplo para os irmãos entenderem. E esperamos lá meia hora, 1 hora, mas a fila está muito grande. E não temos paciência e vamos embora. E deixamos para pagar outro dia. Esperamos 1 hora, meia hora, mas não tivemos paciência e não pagamos. Depois pode vir a consequência de não pagar e a conta de luz ser cortada, a conta de água ser cortada. Esperei 1 hora, meia hora, mas não tive paciência de esperar até o final. Na esfera humana, a gente pode considerar alguma coisa de alguém falar: olha, espera aí que eu vou levar alguma coisa para você, vou te abençoar com alguma coisa, estou indo aí na sua casa. A gente espera, a pessoa não vem, esperou, demorou, vai embora e perde a bênção. A gente esperou, mas não recebeu. Na esfera espiritual, queridos, é a mesma coisa, mas as consequências são diferentes. Na esfera espiritual, a palavra de Deus fala para a gente esperar com paciência no Senhor, clamando. Davi, ele falou: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, do largo horrível, trouxe os meus pés para uma rocha e firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, mudou a minha vida. E Davi, na esfera espiritual, teve todas as oportunidades para não esperar com paciência. Davi esperou porque sabia que ia ser no lugar de Saul. Teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes,
mas ele teve paciência e não matou. Davi esperou em meio de dificuldade, teve que passar em caverna de Adulão, teve que passar pelo deserto de Zif, mas em todo momento orando e consultando ao Senhor, esperando com paciência. E na esfera espiritual, queridos, para mim e para a tua vida, a gente pode estar esperando o Senhor Jesus voltar há muito tempo. Eu estou esperando há 26 anos. 26 anos que eu espero Jesus voltar. Claro que eu nasci num berço evangélico, mas me desviei e são 26 anos que eu estou firme, aguardando Jesus voltar. Mas se as crises, os problemas, as lutas me sufocarem e eu não tiver paciência, eu posso cometer algum erro grave, algum pecado grave e perder a minha salvação. Porque eu esperei 26 anos, mas não tive paciência e não acreditei nas orientações que recebi da palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Nós vemos, queridos, que Saul, ele fez algo que ele não era para ele fazer. Quem que oferecia sacrifício? Era Samuel. O rei de Israel não tinha esse direito de oferecer sacrifício, de oferecer ofertas pacíficas. Quem falou que iria chegar para oferecer o sacrifício? Era Samuel. E aí o que acontece? Ele esperou 7 dias. Quando a bênção estava para acontecer, a vitória está para chegar, a intervenção de Deus está para agir, ele fez o que não era para ele fazer. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que está para tomar uma decisão que não é para ser feita, para agir na emoção, para agir seguindo o coração que é enganoso. Quem sabe tomar alguma atitude que não é do agrado de Deus. Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer: aguarde, espera no Senhor com paciência. Eu posso mudar, quem está dizendo por Deus, dizendo, eu posso mudar esse quadro no teu âmbito familiar, nesse âmbito do teu emprego, nesse âmbito do teu ministério, esse problema, essa situação na sua família, aleluia, foi eu que coloquei ele no teu caminho, foi eu que coloquei ela no teu caminho, e eu posso intervir nesta causa. Bendito seja o nome do Senhor. Espera e tenha paciência, orando, confiando, não se precipite, não haja conforme o que você tem que fazer, não cometa loucura. Esse homem cometeu uma loucura. Saul fala: o que fizeste? Por que você foi fazer isso? A pressão está grande no emprego, não peça demissão. Espera Deus preparar coisa melhor. Espera Deus direcionar algo melhor, espera com paciência. O marido ou a esposa não quer agir conforme você quer, não tome decisão errada. Não tome decisão de loucura. Espere com paciência no Senhor. Mas eu já estou esperando há muito tempo, eu estou orando. Tenha paciência. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai em oração. Lembram-se de Jó? A gente tem que tratar tratando usando a palavra de Deus. Tudo que ele sofreu, tudo que ele passou. Tanto é que a própria palavra fala: lembrai-vos da paciência de Jó. Ele vai dizer, no meio daquela enfermidade, no meio daquela lepra, no meio de tudo aquilo que ele não merecia estar passando, ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e que ainda na minha pele verei a Deus. Então, possa ser o problema que esteja passando, não abandone a sua fé. Aguarde a vinda do Senhor, passar a eternidade com Ele. Estevão sendo apedrejado sem merecer, ensanguentado, ferido, tomando pedrada, ele vê Jesus Cristo, aleluia, no altos céus, e ele diz: Senhor, não lhe imputes estes pecados, e foi passar a eternidade com o Senhor. Está sendo injustiçado, está sendo apedrejado, está sendo castigado, estão falando mal de você, não pague da mesma moeda, espere com paciência pelo Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.
E vamos poder dizer que nem Davi: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Passar a eternidade com Ele. Depois nós vemos que depois dessa loucura, dessa decisão precipitada, Samuel vai dizer para ele: Deus vai tirar o teu trono, vai passar para outro melhor, vai dar para outro. Que privilégio que nós temos, queridos, das oportunidades que Deus está nos dando. Vamos agarrar essas oportunidades, esperando com paciência no Senhor. A gente pode esperar 1, 2, 10, 25, 30 anos, mas se não tiver paciência, estamos correndo o risco de jogar tudo a perder. Espere com paciência, é o recado de Deus nesta noite. O perigo de não esperar com paciência pelo Senhor é o recado de Deus. Deus está vendo tudo, Deus sabe de tudo, Deus está no controle de tudo. Ele só quer ver a sua atitude. Não se precipite. Lembra-se de Lucas 18? A mulher que insistiu. Jesus disse uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Havia numa cidade um certo juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que a todos os dias pedia justiça contra o seu adversário. E ele diz: olha, eu não temo a Deus, eu não respeito, mas esta mulher está vindo todo dia, eu vou atender ela. Aí Jesus vai dizer: ouviu o que disse esse homem justo? E Deus, que é bom, que está vendo o seu problema, a sua causa, a sua situação, não fará justiça no meio da tua paciência, não fará justiça no meio da tua espera, não fará justiça para aquele que clama dia e noite, ainda que o faça esperar? Continue esperando com paciência. Muitas coisas Deus tem para fazer, mas a melhor dela é não perder a salvação. Um dia partiremos para uma eternidade. Qual delas cabe a nós escolher? Esperar com paciência, mesmo no dia mau, servindo a esse Deus, ficando firme, e não virar as costas e voltar para trás, e tomar atitudes que a palavra de Deus condena, e sofrer as consequências como Saul, ou seguir o exemplo de Davi, de Estevão e tantos outros que poderíamos citar, e no final passarmos a eternidade com o Senhor. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.